Pai, obrigado por essa noite, obrigado por esse dia, obrigado pela tua bondade e fidelidade. Eu te agradeço, Pai, pelo privilégio de fazer parte dessa igreja. Te agradeço pela oportunidade de estar aqui sendo um mordomo, um administrador da visão que você nos deu. Eu oro, Pai, para que você possa trazer revelação aos meus irmãos, clareza espiritual, olhos abertos, para que eles possam entender aonde eles estão envolvidos. Que ministério é esse? Qual é o coração da nossa liderança? Qual é o nosso coração? Eu oro em nome de Jesus por revelação e muita alegria no processo de crescimento espiritual, rumo à nossa maturidade. Obrigado por esse dia, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, todos os anos no culto da visão, eu trago uma palavra apenas para relembrar, né? Como Pedro fala em 2 Pedro capítulo 1, versículo 12 e 13, ele falava que ele tinha desejo apenas de relembrar ou de trazer à memória do povo de Deus algumas verdades das quais ele já tinha ouvido, mas ele considerava necessário despertar a memória daqueles irmãos. Por que é necessário sempre a gente relembrar ou despertar a nossa memória? Porque o tempo desgasta a visão. Os afazeres, a rotina, o nosso dia a dia tem essa capacidade de nos distrair das coisas mais importantes, né? E trazendo isso para o contexto da nossa vida como igreja, se nós não relembrarmos constantemente a visão de Deus para a nossa vida, a gente perde a revelação do porquê fazemos o que fazemos. E eu começo essa mensagem perguntando a você: o que motiva a sua vida? O que move você? Pelo que você é regido, governado? Pessoas que não têm revelação do que as motivam, daquilo que as motivam, elas são governadas por qualquer outra coisa, menos pela vontade de Deus pelas suas vidas. Mas quando nós entendemos a vontade de Deus para a nossa vida, eu estou falando no contexto como membros da família de Deus, como membros dessa igreja local e como filhos amados de Deus, nós precisamos entender aonde nós estamos inseridos. Porque, como dizia certo poeta, para quem não sabe para onde vai, Alice no País das Maravilhas falou isso. Certa vez chegaram para ele e perguntaram: qual caminho eu devo ir? E ele perguntou: para onde você quer ir? E ela não sabia para onde ir. Então ele respondeu: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Para quem não sabe, irmãos, para onde está indo, qualquer coisa pode distrair você. E essa igreja não é um lugar onde nós não estamos indo para nenhum lugar. Nós não estamos aqui para nos entreter, nós não estamos aqui como um clube social, nós não estamos aqui como uma ONG, nós não estamos aqui, irmãos, para nos distrair, nós não estamos aqui para passar o nosso tempo, nós estamos aqui por causa da revelação que temos do que é ser igreja. Nós estamos aqui movidos por propósitos esses que não são humanos, são divinos. Propósitos esses que nos regem, nos governam, nos direcionam, nos motivam, nos animam a continuar fazendo as mesmas coisas, amém? Até que nós possamos chegar no nível que Deus espera para nós, de plena maturidade espiritual, como Paulo nos ensinou em Efésios capítulo 4, do versículo 11 ao 16. Então, o que motiva a nossa igreja, irmãos, a fazer o que nós fazemos? A Bíblia fala em Provérbios 19, 21, na versão NVT, é da natureza humana fazer planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Podemos fazer planos? Podemos, mas nenhum plano que é feito sem o apoio, o auxílio do plano e do propósito de Deus prevalece. Somente quando nós descobrimos os propósitos do Senhor e abraçamos isso como sendo o nosso próprio propósito, é aí que as coisas acontecem.
Então, a nossa igreja, ela é governada, ela é direcionada, dirigida por propósitos. O que significa a palavra propósito? Propósito significa a razão original que faz existir alguma coisa, o objetivo de algo ou de alguém. Amém? A razão que faz existir alguma coisa. Então, toda a igreja, ela é dirigida ou motivada por alguma coisa. E aqui não é uma crítica, irmãos, é apenas uma constatação. Paulo fala assim, se eu não me engano, em Romanos: alguns pregam a Cristo por motivações escusas, por interesses egoístas, por ambições. Você sabia que existem pessoas que abrem igreja porque não se submetem a nenhuma liderança? Você sabia que existem igrejas que são abertas por motivações egoístas, por fins escusos? Não deveria ser assim, mas é assim que acontece. Algumas pessoas podem pregar Cristo por vanglória, por ambição pessoal. Mas Paulo diz: mas existem aqueles que pregam a Cristo movidos pela coisa certa. E eu quero reforçar e relembrar você que nós não somos movidos, irmãos, por nenhuma outra coisa a não ser pelos propósitos divinos. Então existe uma força que conduz, uma convicção, uma força propulsora, um catalisador em nós que nos levanta e que nos move a fazermos a vontade de Deus, a vivermos por um propósito. Essa é uma força motivadora que está por detrás de tudo aquilo que a gente faz na nossa vida como igreja. Amém, irmãos? Então uma igreja, ela só é forte, ela só é saudável, ela só é eficaz, ela só é bíblica se ela é governada por propósitos bíblicos. 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 10 em diante, eu quero ler com você. 1 Coríntios 10, versículo 10 em diante, Paulo traz à tona a responsabilidade daqueles que ensinam. Eu vou pedir para o pessoal compartilhar os versículos, por favor. Paulo diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei o fundamento como prudente construtor. Fala comigo, fundamento. Irmãos, a nossa igreja, ela tem fundamento. Em outras palavras, nossa igreja, Verbo da Vida Florianópolis, ela tem base, ela tem princípios básicos, ela tem um sistema de crenças e de valores que são inegociáveis. Nós estamos inseridos e fundamentados não na minha personalidade pessoal, embora ela seja importante para aquilo que a gente experimenta, mas a igreja não está fundamentada na personalidade do pastor, pelo menos não deveria. A igreja não deveria ser movida por eventos, a igreja não deveria ser movida por qualquer outra coisa a não ser por valores, por fundamentos cristocêntricos. A nossa igreja, ela é cristocêntrica. Isso significa que o fundamento, a base, a estrutura é Cristo. Nós ensinamos o que Cristo ensinou, nós praticamos o que Cristo praticou e nós experimentamos o que Cristo experimentou. Ele é o centro, a razão, o motivo de tudo. Então Paulo diz assim: olha, eu lancei o fundamento como prudente construtor, ok? Contudo, porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do qual foi posto, o qual é Jesus. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo a provará. O provará. Então, olha a responsabilidade que me cabe, irmãos. A Bíblia diz que aqueles que ensinam, juízo maior virá sobre eles. Cuidado com o que você pede. Pastor, eu quero muito ser chamado, eu fui chamado para pregar, para ser o ministro. O juízo é maior. Porque você vai prestar contas. Porque você recebeu um chamado, você recebeu uma revelação, e a maneira como você se conduziu, o juízo vai ser maior em cima disso. Então há um grande peso sobre a minha vida, irmãos. Há muito tempo eu não faço mais só o que eu quero.
muito tempo. Há muito tempo eu não considero mais a minha vida preciosa, a não ser que eu faça o que Deus me chamou para fazer. Amém. Eu vou prestar contas a Deus de tudo aquilo que eu fiz com essa igreja local. Eu vou prestar contas a Deus com a palavra que eu ensinei, com os valores que eu transmiti, da maneira como eu cuidei daqueles a quem Deus me confiou, da maneira como eu treinei e ajudei a capacitar aqueles que foram chamados por Deus para o ministério e para a obra de Deus. E eu estou falando de membros, de pessoas como você. Eu vou prestar contas a Deus das minhas motivações, das minhas intenções. Eu vou prestar contas a Deus de como eu cuidei da minha casa, da minha família, do meu lar, das minhas finanças, da minha saúde. Eu vou prestar contas a Deus do que eu fiz com os meus dons e talentos, irmãos. Mas eu quero só relembrar você que você também vai dar contas a Deus. Todos nós, um dia estaremos diante de Deus e prestaremos contas da vida que vivemos e da vida que deveríamos viver. Se eu vou prestar contas a Deus como um líder, como um pastor, você vai prestar contas a Deus como ovelha. E a pergunta que eu faço é que tipo de obra você está entregando a Deus como membro dessa obra? Pode ser que no dia, irmãos, você vai apresentar as obras da sua vida e os efeitos disso serão ouro, prata e pedras preciosas. E você sabe que para esses tipos de material, o ouro apura, melhora, revela o estado real daquilo que você faz. Mas para outros pode ser feno, palha e madeira. E fogo sempre queima o que não presta. Um dia você vai prestar contas a Deus do que você fez com seus dons e talentos, que você tinha, mas que você não serviu aos santos. Um dia você vai prestar contas a Deus da sua fidelidade ou infidelidade nos dízimos e nas ofertas. Um dia você vai prestar contas a Deus se você foi um bom cristão, não apenas no ambiente de igreja, mas fora dela. Um dia você vai prestar contas a Deus do ouvido que você emprestou para fofocas, intrigas, murmurações. Um dia você vai prestar contas a Deus se você compartilhou o Evangelho àqueles a quem Deus te apresentou. Um dia todos nós prestaremos contas a Deus. E o motivo dessa mensagem não é provocar em você medo, remorso, insegurança. Pelo contrário, é provocar em você, irmãos, o desejo, a vontade de, enquanto você estiver aqui, você dar o seu melhor, irmãos. Porque nada perante Deus vai passar desapercebido. Absolutamente nada, 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 nada. Eu compartilhei pela manhã, se um dia, irmãos, se você passou anos da sua vida servindo, por exemplo, no departamento do diaconato, mas fez isso com pureza de coração, com singeleza, com alegria, com constância, com fidelidade, quando você estiver perante Deus, Deus vai abrir um sorriso, Jesus vai abrir um sorriso e vai dizer: uau, como você foi bom, como você foi fiel com o que eu te dei. Vem cá entrar no gozo, na alegria do teu Senhor. E venha ver o reino que eu tenho preparado para você. Venha ver a posse que eu irei te dar, dos governos que eu irei te dar, das cidades que você edificará, da influência que você exercerá na eternidade. Mas Deus, eu era um diácono, eu estava apenas recebendo as pessoas. Mas você fez isso movido por propósitos. As professoras da igreja de criança vão chegar diante do Senhor e vão receber essa notícia: ô servo bom e fiel, você amou tanto os meus pequenos, você fez isso com tanta pureza, com tanta alegria, você educou eles no meu amor, você foi o pai para aqueles que não tinham pais, você foi uma mãe para aqueles que não tinham mães. Venha cá ver os frutos daqueles a quem você influenciou.
Mas Deus, Jesus, eu não ministrei para multidões, eu só ministrei para as crianças, sim. Mas venham cá ver o que essas crianças se tornaram. E venham ver o que elas influenciaram, a quem elas tocaram. Você tem parte nisso. E pode ser, irmãos, que um pregador, um pastor, um ministro, um professor vai estar perante Deus e vai receber uma reprovação severa do Senhor. Mas Senhor, eu preguei a Tua palavra, eu ministrei para multidões, eu fui um influencer, um youtuber, eu fui alguém, e nada contra isso, eu também sou, amém? Eu fiz tudo isso, Senhor, e aí? E aí que você fez isso movido pela coisa errada. Você buscou vanglória, você buscou aceitação humana, você buscou reconhecimento, quando na verdade você não fez isso com fidelidade. Pouco fruto você tem para demonstrar. Mostra aí as obras. E você vai mostrar e vai ser queimado, porque foi feno, palha e madeira. Então nunca se trata, irmãos, do que você faz, mas o que você faz com o que você recebe de oportunidade. Eu tenho orado, irmãos, sinceramente, para ter mais frequentadores que se tornam membros efetivos e menos membros frequentadores. Porque frequentador, ele é muito bem-vindo no nosso meio. Talvez você aqui hoje à noite seja um frequentador, que vem à igreja esporadicamente, que gosta do ambiente, gosta da música, gosta da palavra, mas ainda não está decidido no seu coração se você quer fincar raízes aqui, se você quer se entregar a essa visão. E o que fazemos com essas pessoas? Amamos, irmãos. Vocês são bem-vindos, vocês são frequentadores, vocês serão sempre muito bem-vindos. Meu desejo é que você se torne membro. Mas o que fazer com os membros que são frequentadores? Meu sonho, meu desejo é que eu tenha menos membros frequentadores e mais pessoas comprometidas com a visão que Deus nos deu. Nossa igreja, ela é movida por propósitos. Um grande homem de Deus chamado Rick Warren, no livro Uma Igreja com Propósitos, ele ensina um fundamento que se tornou para mim um norte na minha vida ministerial com relação à igreja. Há 7 anos atrás eu descobri isso, e isso foi uma transição, uma mudança significativa na cultura da nossa vida como igreja. Qualquer igreja bíblica, saudável, ela é governada basicamente por 5 propósitos. A igreja existe para o ensino da palavra de Deus. Esse é um propósito. Qual é o propósito do ensino? Qual é o propósito do ensino? Vamos lá, quero uma resposta. Ministros, líderes, vamos lá. Qual é o propósito do ensino da palavra de Deus? Promover na vida de quê? O quê, irmãos, na vida de quem está aqui? Crescimento, maturidade, até que Jesus volte. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos... Olha aí para a pessoa que está do seu lado e diz: boa noite, santo. Então, deixa eu dizer uma coisa a você. Aqui, irmãos, tem fundamento. Nessa igreja tem palavra, tem ensino. A palavra é honrada, é celebrada, porque entendemos que nós somos governados por esse propósito: ensinar a palavra de Deus. Para quê? Para que pessoas sejam transformadas. Uma igreja bíblica saudável também, ela é governada por um propósito chamado comunhão, que vem da palavra no grego koinonia, que dá a ideia de ter tudo em comum. Comunhão. A gente ama estar junto, a gente ama servir junto, a gente ama se encontrar. A gente pode não se ver todo dia, mas quando a gente se vê, parece que a gente se vê todo dia. A gente ama as pessoas, a gente quer o bem-estar delas. A igreja para nós se torna um lugar de família. Por isso que a Bíblia nos ensina o tempo inteiro. Ela faz essa analogia, essa metáfora, dando a ideia de que a igreja é família, é corpo, é pertencimento. Então trabalhamos intencionalmente para que essa igreja seja uma igreja conhecida pela comunhão.
É por isso que temos eventos de homens, de mulheres. É por isso que temos o Vida em Grupo. Amém, irmãos? Porque nós queremos gerar uma cultura de comunhão intensa. Terceiro propósito de uma igreja movida por propósitos. Nós somos uma igreja que ama o serviço cristão. Servir para nós é uma expressão de amor, é uma expressão de generosidade. Servir deve ser o DNA de todo cristão. Então nós amamos o serviço. Por quê? Porque quando servimos uns aos outros, de acordo com o dom que Deus nos deu, isso traz maturidade, isso traz aperfeiçoamento, isso traz glória a Deus, isso traz saúde espiritual, isso promove crescimento na nossa vida como igreja. Qualquer igreja bíblica saudável, ela também é movida pelo propósito do evangelismo. Isso significa que nós somos comprometidos em compartilhar as boas novas. Amém? Aqueles que ainda não foram salvos. É por isso que nós temos o verbo em ação, que manifesta o amor de Deus por meio de ações sociais, seja por meio dos membros, seja por meio da comunidade. Nós vamos ter muito mais ações evangelísticas esse ano. Nós temos o Centro de Cura, que é para mim a maior expressão de amor e o maior meio de evangelismo que nós temos hoje na nossa vida como igreja. Amém, irmãos? Nós estamos crendo que vamos chegar a 400 membros e muitos desses serão recém-convertidos. Nós estamos querendo gerar uma cultura aqui na nossa igreja que toda vez que alguém aceitar Jesus, seja uma festa, uma celebração, que você vibre, irmãos, porque alguém saiu do império das trevas e agora está no reino da luz. E por último, toda a igreja bíblica, irmãos, movida por propósitos, ela também existe para a adoração. E nós amamos adoração. Amém? Adoração também, oração é uma forma de adoração, adoração é uma forma de oração. Estão comigo? Oração e adoração são as duas coisas que se interligam. Nossa igreja tem uma adoração fervorosa. Nós amamos os dons espirituais. Nós somos fervorosos de espírito. Amém, irmãos? Nós vemos os dons em operação. Nós nos movemos no espírito de profecia. Porque nós cremos que a adoração muda o ambiente. Qualquer igreja saudável, ela é movida por esses 5 propósitos. Mas eu preciso confessar a você que é muito desafiador ter esses 5 propósitos atuando no mesmo nível o tempo inteiro. Eu percebo que na nossa vida como igreja, nós temos algumas características maiores. O serviço é uma delas, o ensino é uma delas, a comunhão está sendo desenvolvida na nossa igreja com muita intensidade, a adoração está sendo construída no nosso meio. Precisamos melhorar no evangelismo. Então, nós temos esses 5 propósitos e é isso que move a nossa vida como igreja. Em algum momento ou outro, nós vamos dar mais atenção a um do que a outro, mas o nosso desafio é trabalhar para que todos esses propósitos trabalhem em parceria. E eu vou começar a terminar, só peço a você só mais um pouquinho de paciência. Quais são os alicerces para uma igreja saudável? Qual o propósito de sermos dirigidos por propósitos? E eu quero compartilhar com você essas verdades. Propósitos claros levantam o ânimo. Então eu quero lembrar você que se você sempre está desanimado aqui na igreja, de duas uma, ou você ainda não entendeu nada, ou você ainda não abraçou o propósito dessa vida como igreja, irmãos. Porque propósitos claros levantam o nosso ânimo. Uau, aleluia. Quando você não souber o que fazer da sua vida, se permita ser governado por um propósito que é maior do que você mesmo. Segundo, propósitos claros reduzem a frustração. Ou seja, aquele sentimento de que a gente não experimenta aquilo que a gente quer é reduzido quando a gente é governado por propósitos. Porque propósitos claros não definem só o que fazemos, mas também o que nós não fazemos. A maior libertação da minha vida como pastor foi quando eu entendi que eu não tinha que abraçar o mundo. Eu não tinha que fazer o que todo mundo está fazendo.
Pastor, por que na nossa igreja a gente não tem 24 horas de oração? Porque Deus não chamou para isso. Pastor, por que na nossa igreja a gente não tem evento toda semana? Porque Deus não nos chamou para isso. Pastor, por que na nossa igreja a gente não faz ação evangelística toda semana? Porque não é o que Deus está nos encorajando ou nos movendo no momento para fazer isso. Eu nunca vou começar um serviço, irmãos, ou um trabalho, uma atividade da qual eu não tenha pessoas para fazer. Porque se eu começar, eu provavelmente vou cansar aqueles que já estão servindo. Então nós só começamos algum ministério quando nós temos pessoas para fazer o que nós queremos fazer. Estão comigo, irmãos? Cada igreja vai ter mais intensidade em uma e outra área. E nós estamos trabalhando para equilibrar essas necessidades que são bíblicas. Amém, irmãos? Propósitos claros permitem concentração de esforços. Ou seja, quando a gente tem um propósito claro, a gente se envolve com muito mais intensidade em busca da realização desses propósitos. Propósitos claros também atraem a atenção. Ou seja, quanto mais a nossa igreja for bíblica, quanto mais a nossa igreja saiba para onde está indo, mais pessoas serão atraídas. Eu declaro em nome de Jesus, você tendo plena revelação de onde você está indo como igreja, porque isso vai atrair mais pessoas. Amém, irmãos? Propósitos claros também nos ajudam na avaliação, ou seja, a gente aprende a se autoavaliar. O que precisamos fazer para melhorar? O que precisamos fazer para crescer da forma saudável? Amém, gente? Então eu quero encorajar você a ser governado por propósitos. Pastor, qual é o propósito da nossa igreja? Qual é a visão da nossa igreja? E eu quero terminar esse momento compartilhando um vídeo que revela a visão do nosso coração. Depois disso eu vou encorajar você a ficar em pé. E nós vamos orar uns pelos outros. Nós vamos expressar honra e gratidão uns pelos outros. Porque somos uma família, somos um povo conhecido pela fé, pela alegria e pelo amor. Nós ainda não somos o que nós deveríamos ser, mas eu garanto a você, nós estamos bem melhores do que quem nós éramos. Amém, irmãos? Preste atenção. Florianópolis, a cidade que Deus nos chamou para florescermos. A visão do meu coração é que a nossa igreja seja conhecida pela fé, alegria e amor. Um lugar onde o fraco, deprimido, frustrado, medroso e o desesperançado encontre força, alegria, motivação, fé e esperança. A visão do meu coração é ver pessoas saindo de um lugar de apatia para um lugar de vigor e fervor espiritual. Os dons em manifestação, mostrando para o incrédulo que Deus é real, estimulando o cristão a se mover em Deus. A visão do meu coração é levar o imaturo à maturidade espiritual, por meio do ensino dinâmico, prático e eficaz, revelar quem são, o que têm e o que podem em Cristo. A visão do meu coração é capacitar o cristão para a boa obra que Deus o chamou para realizar. Pessoas encontrarão uma razão para viver através da igreja local, e isso trará alegria em suas vidas. A visão do meu coração é promover cultos alegres, inspiradores e poderosos. Afinal, o mundo está cheio de negatividade. Igreja é o melhor lugar para acreditarmos que existe uma vida bem melhor para se viver. A visão do meu coração é promover em nosso meio uma cultura de comunhão intensa, adoração, generosidade, excelência e constante crescimento espiritual. As pessoas desejarão estar conosco. A visão do meu coração é inspirar você a ser o melhor você que você pode ser. Bem-vindo ao lugar onde a visão se manifesta. Aleluia! Dê uma salva de palmas. Fica de pé aí, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Amém. Bem-vindo ao lugar onde a visão se manifesta. Você pode olhar aí para a pessoa que está do seu lado e falar para ela: bem-vindo ao lugar aonde a visão se manifesta. Então eu quero encorajar você nesse momento a sair do seu lugar, ministrar, trazer uma palavra de bênção para a pessoa que está do seu lado, a expressar de alguma forma amor, gratidão por essa igreja, por essa família na fé. Vamos lá, irmãos. Vamos lá, você pode fazer isso. Aleluia, você pode orar uns pelos outros. Você pode expressar o seu carinho, o seu afeto, amém?
Aleluia. Todos nós podemos fazer isso. Obrigado. Oh, aleluia. Gostaria que todos saíssem do seu lugar e todos fossem abençoados de alguma forma. Amém? Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por essa igreja. Obrigado, Pai, por esse povo. Obrigado, Pai, pela família da fé.